Então vamos lá. Então hoje a gente inicia com a primeira aula, né, de Engenharia de Software 1. Hoje a gente vai ter uma visão geral, né, software e engenharia de software. E aí eu vou estar com vocês 2 vezes por semana, terça e sexta. E aí vamos começar com o nosso primeiro assunto. Então, primeiro a gente vai ter aqui uma visão geral. O que é engenharia de software, né? Então ele abrange um processo, um conjunto de métodos, que são as práticas, e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem software de altíssima qualidade. Então a engenharia de software ele começou a ganhar força a partir do momento que foram surgindo novas ferramentas e novas formas de melhorar o processo de desenvolvimento. A partir daí é que a gente vê uma aplicação melhor nesses processos, a gente vê uma engenharia de software mais efetiva sendo aplicada e implantada nos softwares atualmente. Então, quem é que realiza, né? São os engenheiros de software, que eu vou já falar também sobre quem é o engenheiro de software. Por que ele é importante? Porque ele capacita para o desenvolvimento de sistemas complexos e com alta qualidade. E quais as etapas são envolvidas? Ela aplica-se um processo adaptável e ágil que conduz a um resultado de alta qualidade, atendendo às necessidades de quem vai usar o sistema. Então a engenharia de software envolve várias etapas, várias partes de um processo para que se tenha um bom resultado. E uma das coisas que é muito falado quando você consegue utilizar aplicar a engenharia de software é você ter um resultado de alta qualidade de software, que hoje atualmente, né, é uma das coisas que são mais previstas no desenvolvimento. E aí também continuando, qual é o artefato? Conjunto de programas, conteúdos, dados e outros artefatos também que são os softwares. Então ele é formado por várias etapas, né? Vários programas, vários dados, outras etapas para poder se ter uma engenharia totalmente efetiva. Como garantir que o trabalho foi feito corretamente? Isso é uma coisa ainda muito complexa. A engenharia de software, né, ela permite que você tenha esse entendimento de que o trabalho pode ser feito corretamente, apesar de ser muito difícil. Ele envolve várias variáveis, como o que foi que o cliente pediu, como foi que ele pediu, qual foi o custo que foi acertado para isso. Então existem N variáveis para poder a gente saber se realmente ele foi feito da maneira correta e se realmente foi o que realmente foi solicitado pelo cliente. E hoje a gente tem software, né, e tecnologias em várias partes da nossa vida, né? Ela é a tecnologia mais importante no cenário mundial. Os softwares estão incorporados em várias áreas, como os transportes, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos automóveis hoje eles têm computadores de bordo, né, em que existe uma computação ali por trás e que ele dá toda uma visão para o motorista, né, sobre quanto de gasolina ele vai rodar com aquela quantidade que tem no tanque, quantos quilômetros ele está fazendo, né? Qual distância você consegue calcular de um lugar para outro e fazer comparativos de um melhor destino. Alguns carros têm essa funcionalidade. Então existem várias coisas em que a gente pode observar. Carros que não têm chave, eles têm a chave inteligente, que é uma coisa só de contato. Ele não tem aquela questão ainda ele não existe aquela de você realmente precisar engatar, mas ele reconhece pela presença. Então existem várias coisas, carros que ligam à distância, tudo isso envolve tecnologia e softwares por trás. Tem também a medicina, que hoje está totalmente ligada com tecnologia, não tem mais medicina sem tecnologia. A tecnologia está infiltrada na medicina. A parte de raio-x, hoje em João Pessoa, uma dessas últimas vezes que eu fui, eu vi o raio-x em que não existe mais aquelas lâminas, né? O raio-x ele é jogado numa tela e o médico ele apenas visualiza na tela o raio-x. Então aquela de você ter a lâmina e colocar na luz também
é uma coisa meio que ultrapassada, né, em alguns locais, porque já tem esses avanços, fora os avanços de medicina que utilizam diagnósticos, né, previsões que ele pode ter a partir de algum resultado. Então, a própria medicina ela tem alguns softwares que auxiliam isso. Fora outras coisas que a medicina tem, as UTIs agora que a gente viu nesse período de pandemia, todas computadorizadas, todas com tecnologia, todas calculando a quantidade de oxigênio que tem no ser humano para saber como é que o respirador vai se comportar e conseguir passar a quantidade necessária para aquele paciente. Então, assim, são coisas que exige até um nível, um cálculo muito grande para ser efetuado e não levar em risco o paciente. Esse caso aí que eu falei agora, ele envolve, né, várias questões, várias variáveis para conseguir deixar o paciente que está numa UTI desse tipo de forma confortável. As telecomunicações, né, hoje o telefone no mínimo ele tem o WhatsApp, então ele tem várias outras coisas que são utilizadas dentro da tecnologia para realizar atividades rotineiras. Então hoje o telefone ele não só liga, ele ligar, fazer uma ligação é o mínimo que ela faz hoje, fora as outras coisas que ela faz. Ela tem aplicativos de banco, você consegue pagar contas, você consegue conversar, você tem negócios, você tem e-mail, você tem aplicativos que lhe auxiliam de várias formas, que calcula batimentos cardíacos, quanto que você caminhou, quanto que você está bem de saúde. Então existem várias coisas. Hoje o celular ele é uma coisa multitarefa e que tem tecnologia e tem software por trás. A parte militar também, né? Os militares também usam de muita tecnologia para vários formatos. Lembrando que a internet, né, ela surgiu numa base militar e a partir daí é que hoje a gente tem a nossa internet que abrange o mundo inteiro, mas o surgimento da internet ela veio de uma base militar. Então, assim, o exército, né, assim como outras forças militares, eles utilizam também muita tecnologia. A indústria também, muita tecnologia. Dificilmente você vê uma indústria que trabalha com algum tipo de manufatura e não tem tecnologia. Então existem vários computadores que estão ali processando informações e dados para auxiliar o funcionário, para auxiliar o empregado que está ali manipulando as máquinas. Antigamente a gente tinha muita a coisa do trabalho manual. Hoje está tudo computadorizado. O empregado o funcionário ele precisa entender como manipular aquela máquina ao invés dele fazer aquela tarefa. Então, no setor automobilístico é muito comum a gente ver na televisão, né, o robô segurando a porta e colocando no local. Ele coloca o pneu, ele coloca as outras etapas de dentro do carro. E não tem mais a questão do humano, né? Dele segurar aquele objeto e montar o automóvel. O automóvel ele é totalmente montado a partir de robô. E o ser humano ele aprende a manipular essas ferramentas para poder conseguir, né, realizar a tarefa. O ser humano é importante? Sim. A máquina ela não funciona sem a inteligência do ser humano. Ela precisa para que isso continue, né, acontecendo. E o entretenimento, né, que são as redes sociais, cada vez mais incorporadas, cada vez mais afetando os humanos, afetando as pessoas, né, seja como um momento, né, de felicidade, seja como um momento de frustração. Existem várias coisas que são estudadas nas redes sociais, como o comportamento humano, né. Uma coisa que eu posso comentar agora que houve recentemente não, já tem um tempo, foi sobre as pessoas poderem passar até menos tempos numa rede social. Então, quando ele tem uma quantidade X de curtidas, ele estava ali fissurado em números. Hoje não aparece tanto, só se for a partir de 1000. Então, fulano e mais outras pessoas curtiram, e não mais acontece o fulano e 50 pessoas curtiram sua foto. Então existe todo por trás, existe um comportamento, né, que pode influenciar as pessoas, e as pessoas estão totalmente motivadas a utilizar as redes sociais para N situações, para trabalho, né. Hoje tem um dos cargos que está bem alta, que são as influências digitais, né, elas conseguem
viver disso, viver do entretenimento, viver da rede social, e é uma das etapas que estão mais crescendo atualmente.